A taxa Selic finalmente rompeu a barreira dos 10%. O que isso aqui significa para sua grana? Vai ter que movimentar, saiba disso, tá? Então, vamos pro vídeo que eu vou te explicar o que você deve fazer, como se preparar, onde você vai ganhar dinheiro, onde você vai perder. Bora! Antes de mais nada, não deixa de curtir o vídeo e se inscrever no canal. A gente sempre se esforça muito para ser um dos primeiros canais a soltar um vídeo relevante sobre a decisão do Copom. Não um vídeo só onde a gente fala, subiu tanto, caiu tanto. Não, a gente busca realmente se aprofundar um pouco mais aqui para te ajudar, te trazer uma informação de qualidade que te ajude a tomar decisões práticas do seu investimento. Então, cara, às vezes aqui leva um tempo, tem um time gigante, agora tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tem 6 pessoas nessa sala fazendo esse vídeo para você. E rápido, por causa do horário, tá bom? Então, clica aqui embaixo, curte e se inscreve e bora lá pro vídeo. A taxa Selic acabou de subir para 10,75%. Isso daqui é uma maluquice, cara, de pensar que há pouco tempo atrás a gente estava com uma taxa de 2%, a gente bateu 2% recentemente, agora a gente está com tudo isso, mais de 10%. Caraca, isso daí não é uma coisa simples, isso aqui impacta realmente muito. E geralmente você tem os impactos mais padrões, né? A taxa de juros aumenta, a gente então tende a ficar com o dinheiro mais guardado, mais seguro, tende a empreender menos, os negócios tendem a investir menos no negócio, porque faz sentido você manter o dinheiro parado, é mais caro pegar dinheiro emprestado, aquele seu financiamento imobiliário, né, algum financiamento, alguma dívida fica mais cara, então você precisa ter mais dinheiro para poder pegar menos dinheiro emprestado, né? Porque antes, quando a taxa de juros era baixa, você pagava R$500 por mês em alguma coisa. Aí agora você vai pagar R$600 por mês pela mesma coisa. Por quê? Porque a taxa de juros ficou mais alta, então o preço do dinheiro aumentou. Beleza? Vamos para os investimentos aqui. Títulos pós-fixados. O que acontece com os títulos pós-fixados, né? Os pós-fixados, eles são aqueles onde você tem uma rentabilidade atrelada ao CDI. A taxa Selic, ela geralmente é um pouquinho mais alta que o CDI. O CDI fica 0,1%, né, mais ou menos abaixo, tá? Então, se você for ver desde quando a taxa era 2% até agora, é sempre assim. Quando a taxa Selic era 2%, o CDI era 1,9%. Quando a Selic é 8%, o CDI é 7,9%. Então, ele está sempre um pouquinho abaixo. Mas os investimentos, geralmente, são atrelados ao CDI, que é a taxa que a gente usa como parâmetro para os investimentos de renda fixa pós-fixados. Então, quando você tem uma aplicação que paga 100% do CDI, ela vai pagar exatamente a Selic de hoje. Quando você tem uma aplicação que paga 110% do CDI, ela vai pagar 110% da Selic de hoje. Então, as aplicações pós-fixadas, geralmente são os CDBs que você tem, os fundos DI, os fundos de renda fixa, elas aumentam a rentabilidade. Aumentam muito, né? Você está com uma rentabilidade agora muito alta em comparação ao que era antes. Então, pós-fixados melhoram. Os pré-fixados, eu já tenho um impacto um pouco diferente. Porque quando você tem um título pré-fixado, imagina, você pré-fixou uma renda fixa para ganhar 8% ao ano. E aí, o CDI ele vai daqui a pouco para 20% ao ano. Você fez bom negócio? Putz, você não fez bom negócio. Porque você tem uma taxa travada em 8% e agora você tem uma taxa a 20%. O que isso daqui faz? Isso daqui significa que você está ganhando muito menos que o custo-oportunidade. Logo, se você quiser resgatar isso daqui, ninguém vai querer comprar o seu título por um preço alto, já que você ganha 8%. O que é um título de 8%? Então eles vão pagar muito menos por esse título. E é por isso que você não fez um bom negócio caso você saia antecipadamente. E se você segurar, você vai ter o equivalente a 8% ao ano. Então, esses títulos, eles não tiveram muita alteração porque a expectativa das taxas de juros não mudou muito, tá? Então, assim, não teve um grande impacto nos títulos pré-fixados. Se você tem algum pré-fixado, ele não deve mudar muito, tá bom? Agora, e na renda variável? Bom, tem duas vertentes aqui, né? Como o dinheiro fica mais caro, se eu for olhar para quanto uma empresa vai gerar de lucro lá na frente e trazer a valor presente, como a taxa de juros é mais alta, eu vou embutir uma taxa maior, então o lucro dela no futuro vale menos hoje. Então as empresas valem menos. Mas as empresas, as casas de análise, todas as pessoas já tinham um consenso de para quanto que ia a taxa de juros. A gente fala do DI futuro. Isso não mudou muito. Logo, a renda variável não deve ser tão afetada. Talvez tenha um fator psicológico aqui, mas no valuation de fato, isso aqui já era um pouco da expectativa dos players mais robustos, tá? Mas o que realmente importa? O mercado está esperando hoje uma alta de 1% para a reunião de março. Então, a gente tem uma ligadinha para o Gui Cademotto, que é o analista de renda fixa da Speed, um dos melhores analistas de renda fixa com certeza, para nos ajudar com esse roteiro, né? Então, ele falou muito sobre DI futuro, deu alguns exemplos e algumas expectativas dele, tá? Então, ele disse o seguinte, a expectativa do mercado para o próximo Copom, que vai ser em março, é de subir a taxa em mais 1%. Então, hoje já aconteceu a mudança, já está precificado, mas a gente precisa trabalhar
trabalhar com o que é a expectativa do mercado, que é de 1%. Isso significa que, se subir mais do que 1% na próxima reunião, isso aqui deve desvalorizar os ativos de renda variável e os pré-fixados. E deve ser bom para os pós-fixados na sua carteira. Se tiver uma taxa menor do que 1% de acréscimo, aí vai acontecer exatamente o contrário. Não conseguimos prever, então é importante a gente diversificar a nossa carteira. Mas daqui a pouco eu falo sobre a nossa carteira de fato. O Gui me disse o seguinte, ele disse que nos últimos 20 anos, o fim dos ciclos de alta de juros foi o melhor momento para você investir de fato em algum investimento pré-fixado. E hoje ele acredita que a gente está chegando muito próximo do fim de um ciclo de alta de juros. A gente veio, não lembro de quanto que a gente veio agora, não lembro se foi de 13, 14% até 2%, e agora a gente foi de 2% até provavelmente 11,5% na próxima reunião de Copom. Então, o que ele acredita é que a gente está chegando próximo ao fim de um ciclo. E isso daqui é um momento onde o dinheiro troca de mão. Você pode ser aquele que vai abrir mão do dinheiro, aquele que vai receber dinheiro. Tudo vai depender de você tomar a decisão certa. Eu tô aqui, obviamente, para tentar te ajudar. Mas todos os fins de ciclo, de alta, a gente teve muitos investimentos, geralmente ligados ao IMAB, que é basicamente o índice dos títulos públicos indexados à inflação, rendendo algo como 20% no ano, nos 12 meses seguintes. Então, é uma oportunidade onde você pode se aproveitar de um timing de mercado, investindo num título pré-fixado, onde a taxa de juros bateu próximo de um teto, Então, se você pré-fixa nessa taxa e a taxa de juros cai, você mantém uma rentabilidade que é inacessível aos novos investidores. Então, se eles quiserem essa rentabilidade, eles vão pagar mais caro pelo seu título, porque você pode negociar no mercado secundário. Agora, e se o Gui estiver errado e não for o fim de um ciclo? Bom, se a taxa de juros subir depois para 12,5%, a diferença é que ao invés de ganhar 12,5%, você vai ganhar 11,5%, pré-fixado. Então você não vai ganhar tanto, mas imagine que você tem um risco e tem um upside. Então você tem um risco de subir mais um pouco e um upside de cair muito ao longo do tempo. Quanto mais longo prazo, maior a chance da taxa de juros cair. Então olha só, a gente tem aqui os títulos pré-fixados. Os títulos pré-fixados, eles geralmente valem R$1.000 no vencimento. Então se eu invisto num título hoje que vai vencer daqui a 10 anos, quando ele é pré-fixado, geralmente ele vai valer R$1.000 daqui a 10 anos. E aí você pensa, bom, se a taxa de juros está 10%, quanto que custa esse título hoje? E aí você vai entender por que isso é importante para você entender o impacto na sua carteira, de tudo que está acontecendo, da alta da Selic. Então, por exemplo, vou investir num título para 10 anos. E a rentabilidade vai ser, por exemplo, 8% ao ano. No vencimento, o valor final, eu sei que ele vai ser um valor de R$1.000. Então, olha que interessante. Eu vou fazer um cálculo. Eu vou fazer assim, valor final sobre 1 mais taxa elevado a N. Olha que bacana. Valor final é R$1.000. Então, eu vou fazer R$1.000 sobre 1 mais taxa, que é 8% ao ano. 8% é a mesma coisa do que 0,08 elevado a número de períodos. Porque se a rentabilidade está ao ano, o número de períodos está ao ano, que é 10. Então, eu vou fazer a conta aqui, 1.000 sobre 1,08 elevado a 10 é a mesma coisa do que 1.000 elevado a 2,15, para arredondar. 1.000 sobre esse número aqui, já fiz? 465,11. Ou seja, se eu vou investir num título que rende 8% ao ano, tem um vencimento daqui a 10 anos, e daqui a 10 anos vai custar R$1.000, esse título hoje ele custa R$465, entendeu? Se eu investir hoje R$465 com esse rendimento, ele vai virar 1.000 no vencimento. Agora, o que acontece quando a taxa de juros sobe? Esse preço de hoje muda, não do futuro. Então, se você tem na sua carteira um título a R$465, o seu patrimônio vai mudar. Então, por exemplo, se a taxa ela muda de 8% para 16%, o que vai acontecer? Vai ser a mesma lógica, vai ser 1.000 sobre 1,16 elevado a 10, 4,41. Então, 1.000 sobre 4,41 dá quanto? 226,75. Ou seja, se você tinha na carteira um título que vale 465, então você vai ter uma queda de mais ou menos 48%. Então, veja que uma simples mudança de taxa de juros hoje faz o seu título desvalorizar 48%, entende? Da mesma forma que se fosse o inverso, você ganharia muito dinheiro. Então, vamos olhar para um caso real. A gente tem um caso aí de 2000 e quando, Dani? 2021. 18/10 de 2021. Quais eram as características aí? 10,33% pré-fixado. E aí o vencimento era quando? Então, peraí, o vencimento era 2024, que dá mais ou menos uns 2,7 anos. Perfeito. Quanto que custa esse título? Bom, valor final sobre 1 mais taxa elevado a N, que vai dar, então, valor final é sempre 1.000, sobre 1,1033 elevado a 2,7,
1,7. Quanto que dá 1,30? Então dá 1.000 sobre 1,30, que dá quanto 1.000 sobre 1,30? 769,2. Então esse daqui era o preço do título nessa época, quando a taxa estava em 10,33 o pré. Só que 4 dias depois ela mudou, Dani. Então olha só, vou mudar a cor aqui. 4 dias depois, ele estava sendo negociado a 11,93. Então imagina que basicamente é como se a taxa de juros tivesse subido. Ela subiu de 10,33 para 11,93. E aí se a gente faz o mesmo cálculo aqui, ó, 1.000 sobre 1,1193 elevado a 2,7, 1,35. Então 1.000 sobre 1,35 dá quanto? 738,00. Ou seja, o seu título que estava R$ 769 foi para 738, menos 4%. Ou seja, se a taxa de juros subiu de 10,33 para 11,93, o seu título prefixado caiu 4%. Agora, e se fosse o inverso? Aí você ganha dinheiro. E a gente quer, com esse conhecimento, usar o fim de um ciclo para tentar ganhar dinheiro. Então a diversificação da sua carteira ela é importante para que você tente capitalizar dessa forma, tá? E essa é a lógica, geralmente, dos títulos prefixados e um pouco também da lógica das ações, né? Porque quando isso acontece, você muda tudo, né? E aí o preço do dinheiro fica mais barato ou mais caro, isso aqui muda no valor presente, que é um pouco dessa fórmula aqui, para chegar à conclusão do valor de uma ação. Ó, inclusive, o Dani acabou de me trazer aqui uma página do Gui Cadanhoto, onde eles vão fazer um evento gratuito dos dias 14 a 17 de fevereiro, que o Gui chamou de a oportunidade de ouro da renda fixa. Tá escrito assim, ó, descubra porque este é o melhor ponto de entrada da renda fixa nos últimos anos e como você pode ganhar muito com ela a partir de agora. Cara, esse é um evento gratuito, se cadastrem, vai ter o link aqui na descrição, certo, Dani? Bota o nome, e-mail, porque a gente não dá tanto valor na renda fixa, mas existem momentos onde a gente pode, às vezes, alinhar um ganho com um cenário imprevisível, né? Um ganho um pouco mais seguro com um cenário talvez um pouco mais imprevisível, né? Então, participem desse conteúdo, tá? Do Gui Cadanhoto, que tem um selo da Speech aqui, um selo de renome, uma casa de research muito respeitada no Brasil. E aí, depois vocês me contam o que vocês acharam do evento. Eu vou participar também. Você vai também, né, Dani? Então, ó, o Kaique vai também. Aqui ele não tá aqui porque o Kaique não trabalha mais, né, Gui? Fica falando, só anda, ele fica só andando por aí, né? Ai, meu Deus. Kaique vai assistir também, viu, Kaique? Você tá vendo agora, você vai assistir essa parada. É aqui onde tem grandes oportunidades, né? Quando você olha pra taxa de juros hoje, você pode prefixar numa taxa alta no longo prazo, cara, a chance é de que você tenha uma rentabilidade que daqui a vários anos ninguém mais vai ter. Quando eu era assessor de investimentos, eu atendia clientes que tinham títulos prefixados que era impossível de ter. Era títulos com mais de 20% ao ano de rentabilidade. Mas como que alguém tem um título desse? É impossível. É porque ele tinha feito lá atrás. Então, esses momentos de ciclo são chaves importantes para você fazer grana em renda fixa. Então, tem 3 fatores, né, segundo o Gui, que sinalizam que talvez esse seja o melhor momento para um ativo prefixado. Primeiro, a possível aproximação, né, do fim do ciclo de alta dos juros. Segundo, a gente tem uma inflação acumulada acima de 10% e a última vez que isso aconteceu foi em 2015. E terceiro, a percepção de risco está acima da média móvel e isso daqui reduz o interesse dos investidores e reduz o preço dos títulos. Tá? Então, assim, isso daqui acontece, digamos assim, de muito em muito tempo e isso está acontecendo agora. E tem uma coisa que poucos sabem, né, que eu citei no começo do vídeo sobre o DI futuro. Então, olha esse gráfico do DI futuro. A gente tem uma expectativa para 2022, né, esse ano, de um DI futuro de 9,15%. Então, veja que existe uma expectativa já de queda, né, do DI. Né? A gente hoje tem um DI próximo dos 11 e a gente tem aqui um DI futuro próximo dos 9. Isso aqui significa que o próprio mercado já está apostando que o DI ele deve, ao longo do ano, começar a diminuir. Mas quando você olha para 2023, como você tem mais imprevisibilidade, existe uma projeção para 2023 de 12,15% no ano e 2024 de 11,6% no ano. Então veja que o mais importante não é só o que acontece agora, é o que acontece em relação à expectativa que existe. E se você tiver mais certo que a expectativa, você ganha mais do que a média. Se você tiver mais errado que a expectativa, você perde mais do que a média. Então assim, eu vejo hoje muita oportunidade aparecendo, né? Então quando você fala com o Gui renda fixa, cara, você tem coisa pré-fixada que tá legal. E é um pouco contraintuitivo, porque as pessoas pensam em, eu vou aproveitar essa rentabilidade e vou investir em algo pós-fixado. Isso aqui não deve durar para sempre. Um prefixado te garante uma taxa ao longo do tempo. Aí tem gente que olha para a bolsa e pensa assim, caramba, tá muito mais atrativo investir em renda fixa, porque a taxa está muito alta, e deixa de lado bolsa. E aí você tem grandes oportunidades em renda variável, especialmente com PLs muito baixos. A gente está numa média de PL que não acontece há muito tempo. E junto disso, você tem um cenário de criptomoedas, onde a gente acabou de passar por uma queda gigantesca de criptomoedas, próxima de 50%, onde também existe uma possibilidade de diversificação. Então você tem muita coisa acontecendo. Quando você tem uma taxa de juros aumentando, que é o caso do Brasil, você
você aumenta o interesse em trazer dinheiro de fora, tá? Porque a pessoa não vai colocar dinheiro no Brasil correndo um risco tão alto e ganhando pouco. A taxa de juros aumenta o interesse. Só que a gente tem outro problema, que é a inflação, que está muito alta no Brasil, ela tem que ser contida. Porque não adianta nada você ganhar 10% aqui e perder 10% em inflação. Então tem muitos problemas no Brasil, mas tem muita oportunidade. Ainda mais no ano de eleição, que vai ser maluco, Copa do Mundo, vamos torcer para ver muito gol do Neymar, e é isso. Então, o que você acha? O que você acha? O que você faz com o seu dinheiro agora? Deixa nos comentários aqui. Eu tenho rumo ao bilhão, que eu gravo todo mês, e aí eu, obviamente, tenho as minhas convicções. Devo gravar em breve e soltar para vocês em breve, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau.